O governador de São Paulo, João Dória, publicou nas redes sociais o seguinte: o Brasil consolidou ao longo de 3 décadas a ordem democrática. As instituições funcionam e toda e qualquer ameaça à conquista do Estado democrático de direito deve ser repelida. A ruptura do modelo democrático é inaceitável. A oposição quer a cassação de Eduardo Bolsonaro, criticado até por parlamentares do PSL. Ainda Brasília, Levi Guimarães. Deputados de oposição vão pedir a cassação do deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, pelas declarações proferidas ontem sobre a possibilidade de se editar um novo AI-5 no país. De acordo com o líder da oposição na Câmara, deputado Alessandro Molon, do PSB, houve quebra de decoro parlamentar por parte do filho do presidente da República. Abusa das prerrogativas que tem, usa a imunidade que tem para ameaçar a democracia e invocar atos autoritários dos quais o Brasil não quer sequer se recordar mais. Um passado do qual nós não sentimos saudades. Já o líder do PSOL, o deputado Ivan Valente, afirmou que vai apresentar uma notícia-crime ao Supremo Tribunal Federal por apologia à ditadura militar e incitação ao crime. Em entrevista à Jovem Pan, o líder da oposição no Senado, Randolfo Rodrigues, da Rede, criticou a família do presidente Jair Bolsonaro. Eu advirto aqueles que assim pensarem e aqueles que assim ameaçarem. Eles não pensem que aqui é uma Venezuela ou é uma ditadura de direita. Não pense o senhor Jair Bolsonaro e os seus filhos que pode fazer o que querem aqui. Em nota, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, também condenou a declaração. Para ele, abre aspas, é lamentável que um agente político eleito com o voto popular, instrumento fundamental do Estado Democrático de Direito, possa insinuar contra a ferramenta que lhe outorgou o próprio mandato, fecha aspas. Ainda segundo Alcolumbre, é um absurdo ver um agente político, fruto do sistema democrático, fazer qualquer tipo de incitação antidemocrática. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reforçou a ideia de uma possível punição a Eduardo Bolsonaro. Ele classificou as declarações como repugnantes do ponto de vista democrático e que têm que ser repelidas com toda a indignação possível pelas instituições. O deputado conclui, abre aspas, a apologia reiterada a instrumentos da ditadura é possível de punição pelas ferramentas que detêm as instituições democráticas brasileiras. Ninguém está impune a isso. O Brasil jamais voltará aos anos de chumbo, fecha aspas. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, também repudiou a posição do deputado. Um ataque à Constituição, ao Estado Democrático de Direito, uma afronta às liberdades, como a liberdade de imprensa, e o culto ao autoritarismo e a um passado que não pode regressar jamais. O coro foi engrossado até por alguns parlamentares do PSL, partido de Eduardo Bolsonaro. Para o líder da legenda no Senado, Major Olímpio, é impensável defender atos como fechamento do Congresso Nacional e cassação de juízes. O deputado Coronel Tadeu disse que algo como o AI-5 não cabe nos dias de hoje. Se houver radicalização, se houver perturbação da ordem pública, é preciso combater com energia. O ato institucional de 1968 não cabe mais hoje nos tempos atuais. É preciso buscar o entendimento, a convergência de ideias. A democracia está aí para isso. Por outro lado, a deputada Alê Silva, também do PSL, disse nas redes sociais que se o Brasil voltasse a um estado de guerra, talvez não haveria outra possibilidade senão um AI-5. Para o deputado Bibo Nunes, a fala de Eduardo se deu na condicional, sem afirmar que apoia necessariamente uma medida como essa. Ele não foi taxativo, ele não afirmou, ele não chamou de volta o AI-5. Quem está chamando e praticando praticamente igual aos termos do AI-5 é a oposição, que pediram a cassação de Eduardo Bolsonaro. Isso sim é chamar AI-5, é acabar com a liberdade de expressão. De Brasília, Levi Guimarães. Meu Deus do céu. Vamos lá. O deputado federal Eduardo Bolsonaro dizer que a frase ou a resposta dele foi deturpada é querer ofender a nossa inteligência. Não foi deturpada. Ele fez
ele elaborou uma hipótese de uma possibilidade do que está acontecendo em países da América Latina, como o Chile, se esses episódios, né, fossem realizados aqui no Brasil por grupos de esquerda, episódios de violência, convulsão social, destruição da infraestrutura. A partir desse quadro hipotético, o deputado, então, elencou algumas sugestões que para ele seriam sugestões adequadas e viáveis. Uma delas foi o AI-5. Então, essa foi uma sugestão dada pelo próprio deputado. Não tem que fazer um esforço de interpretação. Agora, é o seguinte, nesse cenário hipotético que ele traçou, eu concordo com ele, alguma coisa precisa ser feita, mas não é o AI-5, Jesus, Maria José. Você tem instrumentos democráticos disponíveis, inclusive o uso das Forças Armadas, para combater qualquer atividade terrorista, terrorismo político e episódios de violência, quebra de infraestrutura, todo esse cenário que ele imaginou e deu na resposta poderia ser combatido, portanto, algo poderia ser feito utilizando os instrumentos constitucionais, as Forças Armadas, e a sociedade brasileira reagiria também contra isso. O momento histórico é completamente diferente. Então, não faz sentido, até porque imaginar ou propor como uma eventual solução o AI-5, num ambiente democrático, é completamente contraditório. Então, ao fazê-lo, ele assume o risco de ter sugerido de forma implícita que é necessário uma ditadura para ter o AI-1, AI-2, AI-3, AI-4. Foi essa sequência que aconteceu de atos institucionais editados pelo governo militar entre 1964 e 1968. Portanto, foi uma resposta inadequada, infeliz, inapropriada e que revela uma certa mentalidade autoritária. Porque se não se tem essa mentalidade, além da ignorância histórica, se não se tem esse tipo de posição, né, autoritária, que se resolve tudo com golpe militar, ou o que quer que seja, ou com instrumento militar, não se dá esse tipo de coisa, né? E isso, portanto, não é uma posição conservadora, pelo contrário. Agora, a partir disso, o deputado abre as portas do inferno. Abre portas do inferno para que os adversários do governo, os seus próprios adversários, o critiquem de forma legítima e que aconteça coisas estranhíssimas, como representantes do partido Socialismo e Liberdade, que são duas palavras que não podem ficar na mesma frase, representantes do Partido Socialista Brasileiro no Congresso, ou seja, representantes de partidos que são favoráveis a ditaduras de esquerda, se voltem e se posicionem publicamente contra o deputado, dizendo-se defensores da democracia. Então, assim, aquilo que o deputado disse está sendo rejeitado, reprovado de forma legítima. Ele errou, pediu desculpas, ok, teria que fazer isso mesmo. Espero que esse episódio sirva para ele refletir a respeito daquilo que ele defende publicamente, e agora está sofrendo todas as consequências de seus próprios atos. É isso. Ato tem consequência, ainda mais numa posição de um mandato político, há que se ter responsabilidade. Olha, a fala do Eduardo Bolsonaro é inaceitável e é reincidente. O pedido de desculpas é pouco sincero. No momento em que isso começou a gerar uma baita repercussão nas redes sociais, a sua militância fiel, fanática, muitos inclusive suspeitos de serem robôs controlados, né, pelos próprios bolsonaristas, estavam defendendo a fala, falando que na entrevista ele foi claro em colocar uma condicional, como agora aí alguns pares do seu partido estão insistindo nessa toada, como se a esquerda radicalizasse fosse realmente aceitável ir para um AI-5. Como o Bruno lembrou, tem mecanismos constitucionais, republicanos, democráticos, inclusive com o uso das forças militares para conter a baderna e restaurar a ordem. Então, o Chile está vivendo isso agora e não virou uma ditadura, e não apelou para fechar Congresso e coisas do tipo. Então, a fala do deputado foi infeliz, é pouco,
foi absurda e gerou esse tipo de efeito. Aí, quando o presidente se manifestou contra, já começou a dividir a base, mas muitos ainda falaram, não, estou com o Eduardo. Agora ele pede desculpas de forma insincera, repito, como é que fica? Porque há reincidência, há uma mentalidade autoritária por trás disso. Eles acreditam nisso e não conseguiram sair dos tempos da Guerra Fria. Dito isso, muita gente do outro lado também não saiu. E isso é o mais revoltante, isso é o mais nojento. É ver a hipocrisia de um bando de gente que defende o regime cubano ou o regime venezuelano, agora posando de defensores da democracia contra a fala do deputado, horrorizados com o flerte com a ditadura. Ora, tenha santa paciência, tem um bando de hipócrita ali que está se aproveitando de forma oportunista disso, dessa deixa, para atacar o governo e o Bolsonaro. E na prática não defende democracia coisa alguma. Agora, o fato disso ter acontecido, do deputado ter levantado essa bola para essa cambada de canalhas, é mais revoltante ainda e gera mais raiva ainda em relação à estupidez e à falta de freio do deputado. Justamente por ele jogar esse tipo de munição e dar esse tipo de combustível para esses inimigos da liberdade. Nós tivemos o senador Humberto Costa, do PT, querendo sim flertar com o uso do que está acontecendo no Chile contra o governo Bolsonaro. Nós tivemos sim a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL, tentando fazer o mesmo paralelo. A gente sabe que está cheio de gente da extrema esquerda querendo importar o caos chileno para o Brasil. E ele vai lá e levanta a bola dessa forma. Ou seja, isso é agravante. A reação que foi generalizada, como vimos, é um agravante para o Eduardo Bolsonaro. Mostra exatamente como ele foi extremamente infeliz em sua declaração. Um ponto levantado pelo Constantino, que eu falei aqui no primeiro comentário das 7h30, é justamente isso. Já em ocasiões anteriores, o deputado federal Eduardo Bolsonaro já tinha proposto coisas com essa mesma mentalidade autoritária, ou seja, é reincidente. E isso provoca um problema, porque ratifica uma posição anterior. Ele não pode acusar de ser alguma coisa como um desvio. E só lembrando o seguinte, o AI-5, quando foi instituído em 1968, destruiu a direita brasileira. A direita intelectual, conservadora e liberal que estava no poder político, né, que tinha cargos, foi destruída pelo regime militar. Carlos Lacerda, o grande representante da direita brasileira, foi perseguido, preso, a carreira política dele acabou. Então o AI-5, além de todos os problemas que cria e dessa coisa autoritária, também, na história brasileira, destruiu a alternativa à direita.